Acordar no meio da noite para ir ao banheiro? Uma vez, duas, às vezes até 3 ou 4 vezes. Parece que, quanto mais a gente envelhece, mais a bexiga parece nos chamar na hora errada. Não é mesmo? Aquela sensação de estar com o sono picado, de não conseguir um descanso profundo, de se levantar cansado, mesmo depois de uma noite inteira na cama. É uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente depois dos 70. Essa interrupção constante do sono não só nos deixa exaustos e com menos energia no dia seguinte, mas também pode aumentar o risco de quedas noturnas, além de diminuir nossa qualidade de vida de um jeito que a gente nem imagina. Mas e se eu dissesse que existe um segredo? Um conjunto de hábitos simples, que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Para diminuir significativamente essas idas noturnas ao banheiro, não é mágica, nem é algo complicado. São ajustes no nosso dia a dia que podem fazer uma diferença gigantesca na sua noite de sono e, por consequência, na sua disposição e saúde geral. Neste vídeo, vamos descobrir juntos 7 maneiras comprovadas que pessoas como você e eu podem usar para dormir a noite toda, sem as interrupções indesejadas da bexiga. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre esse problema tão comum. Vamos começar com o primeiro passo, que talvez seja o mais óbvio, mas muitas vezes o mais difícil de ajustar o gerenciamento da sua ingestão de líquidos no final do dia. Pense comigo se você enche um balde de água perto da hora de deitar. É natural que esse balde precise ser esvaziado. Certo? Com a nossa bexiga não é diferente. Nosso corpo funciona de um jeito que, ao longo do dia, precisamos nos hidratar. Isso é fundamental para a saúde, para a energia, para o funcionamento de todos os nossos órgãos. A questão não é parar de beber água. De forma alguma, o segredo está em quando e como você bebe essa água e outros líquidos. A dica de ouro aqui é concentrar a maior parte da sua hidratação nas primeiras horas do dia e durante a tarde. Imagine que seu objetivo é beber a quantidade de água que você precisa até umas 2 ou 3 horas antes de deitar. Então, se você costuma ir para a cama por volta das 9 ou 10 da noite, o ideal seria desacelerar o consumo de líquidos a partir das 6 ou 7 da noite. Isso dá tempo suficiente para que seu corpo processe o que você bebeu e para que a bexiga se esvazie adequadamente antes de você se deitar, para dormir. Não se trata de desidratar, mas sim de mudar o padrão de hidratação. Por exemplo, em vez de tomar um copo grande de água antes de escovar os dentes, que tal tomar pequenos goles se a boca estiver seca, ou usar o gargarejo para refrescar? Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Muitas pessoas têm o hábito de ter uma garrafa de água na mesa de cabeceira e acabam bebendo sem perceber ao longo da noite. Tente evitar isso. Se precisar, coloque um copinho pequeno, apenas para matar a sede real e imediata, não para se hidratar a noite toda. Lembre-se, o objetivo é educar seu corpo a não precisar de uma descarga de líquido justo quando ele deveria estar relaxando para dormir. Agora, ligado diretamente a essa primeira dica, vem um segundo hábito importantíssimo, que muitos de nós adoramos, mas que pode ser um verdadeiro sabotador do sono noturno: o consumo de bebidas diuréticas. Estamos falando aqui do nosso querido cafezinho, dos chás com cafeína, como o chá preto ou o chá verde, e, claro, das bebidas alcoólicas. Essas bebidas são chamadas de diuréticas porque estimulam seus rins a produzir mais urina. É quase como se elas dessem um empurrãozinho para que sua bexiga se encha mais rápido e com mais volume do que o normal. Pense naquele café que você toma depois do jantar. Parece inofensivo. Não é.
Mas a cafeína leva um tempo para ser processada pelo seu corpo. E essa ação diurética pode se estender por horas, justamente quando você está tentando pegar no sono. O mesmo vale para o chá. Mesmo aqueles que parecem mais leves, se contiverem cafeína, e o álcool. O álcool é um diurético notável. Um copo de vinho ou uma cerveja à noite pode parecer relaxante, mas garantidamente vai fazer você levantar para ir ao banheiro 1, 2 ou mais vezes. O álcool não só aumenta a produção de urina, como também pode perturbar o sono de outras formas, tornando-o mais superficial e fazendo com que você perceba mais facilmente a necessidade de urinar. A solução é mais simples do que parece. Evite essas bebidas nas últimas horas do dia. Se você adora um chá antes de dormir, opte por chás de ervas que não contenham cafeína, como camomila, melissa ou hortelã. Eles podem até ajudar a relaxar. E quanto ao café, tente trocá-lo por um descafeinado depois do almoço. Ou, se for um hábito muito forte, tente diminuir a quantidade ou adiantar o horário do último café. Em relação ao álcool, pense em reduzir o consumo noturno ou, se for beber, faça-o mais cedo durante a noite, dando tempo para o corpo processá-lo antes de você ir para a cama. Lembre-se, o objetivo não é banir o prazer, mas sim encontrar um equilíbrio que permita ao seu corpo e à sua bexiga descansarem. Ao controlar o que você bebe e quando, você já estará dando um passo gigantesco para ter noites mais tranquilas e ininterruptas. Agora que falamos sobre o que entra no nosso corpo, vamos ver uma técnica simples que você pode usar para garantir que sua bexiga esteja o mais vazia possível antes de você deitar. Então, como eu estava dizendo, uma vez que você controlou o que bebe e quando, temos uma técnica bastante eficaz que pode ser a cereja do bolo para garantir uma bexiga bem vazia antes de dormir, o esvaziamento duplo da bexiga. Pode parecer um pouco estranho no começo, mas é um hábito simples e muito inteligente para quem quer evitar aquelas idas noturnas. Funciona assim: você vai ao banheiro, como de costume, e esvazia a bexiga, mas em vez de sair logo em seguida, você permanece sentado no vaso sanitário por mais 1 ou 2 minutos. Se inclina ligeiramente para a frente, talvez massageando a parte inferior do abdômen, e tenta urinar novamente. Parece bobagem, mas muitas vezes, mesmo depois de sentir que já esvaziou tudo, ainda há um pouco de urina que fica escondida ou que desce um pouquinho depois de alguns segundos. Essa pequena quantidade que restou pode ser o suficiente para te acordar no meio da noite. Pense nisso como dar uma segunda chance para a sua bexiga. É como ter certeza de que você não deixou nenhuma bagagem extra para trás. Esse hábito é especialmente útil porque, com a idade, os músculos da bexiga podem não ser tão eficientes quanto antes em esvaziar completamente. E a próstata aumentada nos homens ou o enfraquecimento muscular nas mulheres podem contribuir para isso, ao fazer o esvaziamento duplo. Você está ativamente ajudando seu corpo a se livrar de todo o líquido possível, dando a si mesmo as melhores chances de ter uma bexiga vazia antes de pegar no sono. É uma pequena pausa extra que vale ouro para o seu sono. Agora, vamos falar de algo que muitos de nós nem imaginamos que possa influenciar nossas idas ao banheiro, o inchaço nas pernas. Você já reparou que, ao final do dia, suas pernas ou tornozelos podem estar um pouco inchados? Isso é algo muito comum, especialmente se você passa muito tempo em pé ou sentado. Esse inchaço, tecnicamente chamado de edema, nada mais é do que o acúmulo de líquidos nos tecidos das suas pernas durante o dia. A gravidade faz com que esse líquido fique ali embaixo. Mas quando você se deita para dormir, a gravidade não está mais puxando tudo para baixo. O que acontece então? Esse líquido que estava nas suas pernas
começa a ser reabsorvido pela corrente sanguínea e é processado pelos seus rins, aumentando a produção de urina. É por isso que muitas pessoas que têm pernas inchadas durante o dia acabam indo muito ao banheiro à noite. A boa notícia é que podemos fazer algo sobre isso. Uma das maneiras mais eficazes de combater esse inchaço noturno é elevar as pernas por um período antes de deitar. Você pode fazer isso de diversas formas. Deite-se no sofá com as pernas apoiadas em almofadas, de forma que elas fiquem acima do nível do seu coração. Ou até mesmo use um apoio para as pernas enquanto estiver sentado lendo ou assistindo televisão. 15 a 20 minutos já fazem uma grande diferença. Isso ajuda a drenar o excesso de líquido das pernas de volta para a circulação mais cedo, dando aos seus rins tempo para processá-lo e eliminá-lo enquanto você ainda está acordado e tem acesso fácil ao banheiro. É como espremer uma esponja antes que ela comece a pingar na hora errada. Além disso, usar meias de compressão durante o dia, se indicado pelo seu médico, também pode ajudar a prevenir o acúmulo de líquidos. Ao cuidar do inchaço nas pernas, você não só se sentirá mais confortável, como também estará diminuindo drasticamente a quantidade de líquido que seus rins precisam lidar durante a noite. E por falar em o que colocamos para dentro do nosso corpo, o que comemos no jantar também tem um papel significativo nas nossas visitas noturnas ao banheiro. Muitas vezes, focamos apenas nas bebidas, mas certos alimentos podem irritar a bexiga ou aumentar a produção de urina. Por exemplo, alimentos muito salgados. Pense em salgadinhos, comidas processadas, ou até mesmo aquela pizza cheia de queijo e embutidos. O sal faz com que seu corpo retenha mais líquidos para tentar diluir o sódio em excesso. E depois, esse líquido precisa ser eliminado, muitas vezes à noite. Da mesma forma, alimentos muito ácidos ou picantes podem irritar a bexiga e aumentar a urgência de urinar. Molhos de tomate muito ácidos, frutas cítricas em grande quantidade à noite, ou pimentas, podem ser culpados silenciosos. A solução é planejar seu jantar com inteligência. Opte por refeições mais leves e menos processadas. Uma boa ideia é incluir alimentos ricos em potássio, como bananas, batatas ou abacates, que ajudam a equilibrar os níveis de sódio no corpo. Vegetais cozidos no vapor, uma carne magra grelhada ou um peixe são ótimas opções. Evite também comer grandes quantidades de comida muito perto da hora de deitar. Um jantar muito pesado não só pode dificultar a digestão e atrapalhar o sono, como também pode colocar mais pressão sobre o sistema urinário. Tente jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Isso dá tempo suficiente para o corpo digerir os alimentos e para que qualquer excesso de líquido seja processado antes que você se deite. Lembra daquela velha máxima de café da manhã de rei? Almoço de príncipe e jantar de mendigo. Ela tem muita sabedoria, especialmente para o seu sono e para a sua bexiga. Ao ser mais consciente sobre o que e quando você janta, você está dando um presente valioso para suas noites de sono. Com esses ajustes na hidratação, no esvaziamento da bexiga e na alimentação, já estamos construindo um caminho sólido para noites mais tranquilas. Mas ainda temos mais hábitos importantes para explorar que vão te ajudar a fortalecer o controle sobre a sua bexiga e a ter um sono ainda melhor. Agora que já cobrimos a parte da hidratação, da alimentação e do esvaziamento da bexiga, vamos falar sobre fortalecer a nossa fábrica de controle e os músculos do assoalho pélvico. Sim, estamos falando dos famosos exercícios de Kegel, muitas vezes associados apenas às mulheres ou ao pós-parto. A verdade é que esses exercícios são incrivelmente benéficos tanto para homens quanto para mulheres de todas as idades.
especialmente para nós, depois dos 70. Com o tempo, esses músculos, que são como uma rede de suporte para a bexiga, o útero nas mulheres e o intestino, podem enfraquecer quando eles estão fracos. Fica mais difícil segurar a urina, especialmente quando tossimos, rimos ou até mesmo nos levantamos rapidamente. E, claro, durante a noite. A boa notícia é que esses músculos podem ser fortalecidos, assim como qualquer outro músculo do corpo, para identificar os músculos corretos. Imagine que você está tentando parar o fluxo de urina no meio do caminho, ou que está tentando segurar um pum. Essa é a sensação. Você contrai os músculos, segura por uns 3 a 5 segundos e depois relaxa por 5 a 10 segundos. É importante não prender a respiração, nem contrair os músculos do abdômen, das coxas ou das nádegas. O foco deve ser apenas nos músculos internos. Tente fazer isso em séries de 10 a 15 repetições, umas 3 vezes ao dia. Você pode fazer enquanto assiste televisão, lê um livro, ou até mesmo esperando na fila do supermercado. Ninguém precisa saber que você está treinando sua bexiga. Com a prática regular, esses músculos ficam mais fortes e dão mais suporte à bexiga, ajudando a controlar a urgência e a segurar a urina por mais tempo, o que é crucial para evitar as idas noturnas. É um investimento de tempo mínimo para um retorno gigantesco na sua qualidade de sono e na sua confiança. A constância é a chave aqui. Não espere resultados da noite para o dia, mas com algumas semanas de prática, você provavelmente começará a notar uma diferença significativa. E, por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre algo que afeta o nosso sono de forma geral e, por consequência, a nossa percepção da necessidade de urinar, a qualidade do seu sono e o ambiente em que você dorme. Muitas vezes. Acordamos para ir ao banheiro não porque a bexiga está cheia demais, mas porque nosso sono está muito leve ou interrompido por outros fatores. Se você tem um sono superficial, qualquer pequeno sinal do seu corpo, como uma bexiga que está apenas parcialmente cheia, pode ser o suficiente para te tirar do sono profundo e te levar ao banheiro. Então, criar um ambiente de sono propício e uma rotina noturna relaxante é fundamental. Comece estabelecendo um horário regular para ir para a cama e para acordar, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular seu relógio biológico. Mantenha seu quarto escuro, silencioso e em uma temperatura agradável. Nem muito quente, nem muito fria. Evite telas, celulares, tablets, computadores e televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul emitida por eles pode atrapalhar a produção de melatonina, o hormônio do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça uma música suave, tome um banho morno ou faça alguma atividade relaxante. A ideia é sinalizar para o seu corpo que é hora de desacelerar e se preparar para o descanso. Um sono profundo e de qualidade faz com que seu corpo e sua mente se recuperem de verdade, quando você está em um estágio de sono mais profundo. Seu cérebro é menos propenso a registrar os sinais de uma bexiga levemente cheia. Isso significa que você pode passar a noite toda sem sentir a necessidade urgente de se levantar. Mesmo que haja alguma urina na bexiga, é como se, em um sono de boa qualidade, seu corpo ficasse menos preocupado com pequenos detalhes e permitisse que você dormisse tranquilamente. Ao investir em um sono de qualidade, você está investindo em menos idas ao banheiro e em mais energia para o seu dia. Ufa! Percorremos um caminho importante hoje. Começamos entendendo como o gerenciamento de líquidos ao longo do dia, especialmente evitando bebidas diuréticas à noite, pode ser um divisor de águas. Vimos a importância de fazer um esvaziamento duplo da bexiga
antes de dormir, para garantir que ela esteja o mais vazia possível. Exploramos como a elevação das pernas pode reduzir o inchaço e, consequentemente, a produção de urina noturna. Falamos sobre a necessidade de escolher bem nossos jantares, evitando sal em excesso e alimentos que irritam a bexiga. E agora, terminamos com a importância de fortalecer os músculos do assoalho pélvico com os exercícios de Kegel e de cultivar um ambiente e uma rotina que promovam um sono de qualidade, profundo e restaurador. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Cada um desses hábitos, aplicado com carinho e consistência, tem o poder de transformar suas noites. Não se preocupe em fazer tudo de uma vez. Escolha 1 ou 2 para começar. Veja como seu corpo reage e vá adicionando os outros aos poucos. O importante é começar e ser gentil consigo mesmo nesse processo. Eu adoraria saber qual dessas dicas você vai tentar primeiro ou se você já aplica alguma delas e viu resultados. Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe seu gostei para que possamos alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, que estão recheados de dicas para você viver sua melhor vida em todas as idades. Muito obrigado pela sua companhia. Que você tenha noites tranquilas e dias cheios de energia. Viva sua melhor vida em todas as idades.